Eu amo outra mulher, disse o marido à esposa e a expulsou de casa. Mas momentos depois, ele a encontra no shopping e fica sem palavras. Carla saiu do supermercado equilibrando 2 sacolas cheias de mantimentos, sentindo a típica correria que antecede uma ocasião especial. Seus passos eram rápidos, mas o pensamento estava mais acelerado ainda. Dentro de algumas horas, ela receberia alguns amigos próximos para comemorar seu 40º aniversário, um marco importante em sua vida. Precisava chegar em casa a tempo de preparar tudo, ajeitar a mesa e caprichar na refeição que ofereceria. Tinha em mente um jantar festivo com aperitivos bem escolhidos, o prato principal requintado e uma sobremesa que remetia à infância. Enquanto atravessava o estacionamento rumo ao carro, Carla ficou tão absorta em suas ideias e lembranças que só percebeu o perigo tarde demais. Um impacto leve, mas súbito, a derrubou no asfalto, espalhando pães, frutas e verduras pelo chão frio. O choque a fez gritar de surpresa, e uma dor incômoda na mão se manifestou assim que ela tentou se apoiar para levantar. Assustada, esforçou-se para ficar de pé com dificuldade, ainda sem entender bem o que acontecera. De repente, alguém a segurou pelo braço. Me desculpe, moça. Pelo amor de Deus, não sei como isso aconteceu. De onde você saiu? Perguntou o motorista, nitidamente aflito. Ele se ajoelhou para ajudá-la, pegando as compras que estavam esparramadas. Carla esfregou a mão machucada e lançou um olhar indignado. Você quase me atropelou. Como é que dão carteira de motorista para qualquer um? As sobrancelhas do homem franziram, mas ele procurou manter a calma. Você também não prestou atenção, rebateu, levando um olhar ainda mais duro dela. Contudo, ele logo baixou a voz. Desculpe, eu fui o responsável. Posso te levar para casa? Eu recolho tudo aqui e te ajudo. Enquanto guardava o que havia sobrado das compras nas sacolas, ele se apresentou como Bruno. Carla, vendo-o tão preocupado e já menos assustada, percebeu que também fora descuidada ao atravessar sem olhar. Em tom mais brando, ela concordou com a carona. Tudo bem, eu também estava viajando nos meus pensamentos. Se puder me dar uma carona até em casa, fico muito grata. Meu nome é Carla. No caminho, Bruno dirigiu com cautela, sempre conferindo se Carla precisava de algo. O clima tenso se dissipou, abrindo espaço para uma conversa surpreendentemente agradável. Bruno explicou que era, de certa forma, viúvo. A ex-esposa o abandonara e deixara com a filha pequena, Bia, uma menina de 5 anos. Ele quis saber um pouco sobre Carla, perguntando se ela também tinha filhos. Ela respondeu que não, mas não se alongou. A falta de filhos era assunto delicado para ela, pois em tantos anos de casamento nunca conseguira engravidar, apesar de múltiplas tentativas e consultas médicas. Depois de alguns minutos, chegaram diante de um portão alto que dava para uma casa espaçosa, de jardim bem cuidado. Carla desceu e agradeceu a carona, ainda impactada pelo acidente e pela conversa inesperada. Bruno se desculpou mais uma vez, mas ela amenizou. Está tudo certo. Eu também me distraí. Obrigada por ter me trazido e por ter recolhido as minhas coisas. Ele assentiu com um leve sorriso. Vendo o semblante cansado de Carla, tentou não prolongar a conversa. Ela se despediu, entrou em casa e sentiu os pensamentos oscilando. Precisava focar no jantar, mas a mente insistia em voltar à colisão e ao fato de que um estranho havia sido tão solícito. Logo que passou pela sala, notou a ausência do marido, Daniel. Ele já vinha chegando tarde havia semanas, sempre com explicações vagas. Dizia que estava envolvido num projeto em fase crítica, tinha reuniões diárias e mostrava pouca paciência para longas conversas. Carla, cansada de insistir, adaptou-se à solidão dentro do próprio lar. Terminou de ajeitar a mesa na sala de jantar, observando a disposição das taças, dos pratos e da decoração que preparara com esmero. Não demorou muito para chegarem Rosa e Felipe, amigos de longa data que acompanhavam Carla e Daniel desde a época da faculdade. Sorrindo, Rosa elogiou a aparência de Carla. Amiga, você está tão bem. Parece que tem 25 anos, não 40. Felipe entregou um buquê de flores frescas para celebrar a aniversariante mais dedicada que conhecemos. Mas cadê o Daniel? Carla suspirou,
tentando manter um tom descontraído. Vocês sabem como ele é. Enrolado demais com trabalho, sai cedo e volta tarde. Rosa, sem conseguir conter-se, balançou a cabeça em reprovação. Não entendo como você aguenta. Vive praticamente sozinha nesta casa enorme. Por que não começa a trabalhar? O Felipe precisa de um arquiteto novo. Você era a melhor da turma, lembra? A menção ao possível emprego reacendeu algo em Carla. Ela já cogitara retomar a carreira, mas Daniel sempre fora contra. Ele costumava dizer que ela não precisava se preocupar com dinheiro, que seria mais útil como dona de casa. Carla não queria estragar a noite, mas percebeu que Rosa estava apenas tentando ajudá-la. Então, convidou-os à mesa para que pudessem conversar com calma enquanto jantavam. A noite avançou, recheada de petiscos e conversas sobre o passado universitário. Pouco antes da sobremesa, Daniel finalmente chegou. Trazia uma expressão cansada, sem entusiasmo. Ao vê-lo, Rosa alfinetou. Custava ter comprado flores para a Carla. É aniversário dela, afinal. Daniel esboçou um sorriso forçado e murmurou: "O trabalho não pode esperar. Além do mais, acho que ela já está bem servida de flores." Ele entregou-lhe um pequeno estojo, contendo uma joia reluzente. Era algo caro, mas impessoal, como muitos presentes que ele dera no passado. Carla agradeceu, mas sentiu um aperto no peito. Os amigos sabiam que a joia não representava a atenção de que ela sentia falta. Enquanto a conversa tentava fluir, o celular de Daniel não parava de vibrar. A cada notificação, ele se levantava e ia para um canto, falando baixo. Rosa e Felipe perceberam o incômodo. Carla, constrangida, encerrou mais cedo do que gostaria, e logo após a saída dos amigos começou a recolher os pratos. Notou que Daniel estava novamente absorto no celular. Cansada, ela se aproximou e tentou um diálogo. "Daniel, você acha que estamos bem? Está sempre tão longe, mesmo em casa?" Ele não tirou os olhos do aparelho. "Não fique pegando no meu pé. Estou trabalhando." Carla concordou com a cabeça, mas seu coração estava em pedaços. Encaminhou-se ao quarto, lutando para segurar as lágrimas até chegar ao banheiro. A solidão parecia pesar cada vez mais. Lembrou-se de como perdera o pai muito cedo e jamais se dera bem com o padrasto, vivendo praticamente sem uma figura paterna. Agora, tinha Rosa e Felipe como seu maior apoio fora de casa. Na manhã seguinte, ao despertar, Carla viu que o lado da cama de Daniel estava intacto. Ela se levantou às pressas e encontrou a porta do escritório dele entreaberta. O marido dormira no sofá, a roupa amarrotada e a expressão tensa. Aquele sinal de distanciamento aumentou sua preocupação. Mais tarde, após o café, ela insistiu em conversar. Daniel, recostado junto à janela, não parecia querer rodeios. Disse de chofre: "Estou apaixonado por outra mulher, Carla. Ela está grávida, esperando meu filho. Vou ser pai." As palavras caíram como uma bomba. Carla soltou a xícara, quase deixando o café entornar no tapete. Tentou reagir, mas seu corpo tremia. Perguntou há quanto tempo aquilo durava. Daniel retrucou que o importante era que, enfim, teria a família que sempre quis. Explicou ainda que descobrira a gravidez recentemente, o que facilitara a decisão de sair de casa. Olhando friamente para Carla, ele acrescentou que, se ela desejasse, poderiam resolver tudo no divórcio sem complicar. Carla mal conseguiu falar. Passou o dia revendo mentalmente todas as consultas médicas, os testes de fertilidade, os remédios hormonais que tomou por anos. Daniel jamais demonstrara publicamente culpa, mas era nítido agora que a responsabilizava por não terem filhos. Carla se sentiu traída e humilhada, mas as lágrimas acabaram secando após horas de choro compulsivo. Enquanto isso, Daniel pegou o carro e foi ao apartamento de Vanessa, a amante. Estava decidido a contar que deixara Carla e que planejava oficializar a relação. Contudo, ao chegar, deparou-se com Vanessa colocando roupas em malas grandes. Ela reclamou que o lugar era apertado e que, agora que estava grávida, desejava mais conforto. Queria morar na casa imponente em que Carla vivia, exigindo tudo o que considerava seu direito. Daniel tentou argumentar que precisava primeiro acertar algo para Carla, mas Vanessa foi irredutível. Ele acabou cedendo. Carla, por sua vez, passou longas horas no sofá,
lembrando-se de cada gesto de carinho que nutrira pelo marido ao longo do casamento. Negou chamadas de Rosa. Não queria falar com ninguém. No fim da tarde, Daniel telefonou apenas para dizer que achara um apartamento para ela, avisando em tom seco que a mudança precisava ocorrer logo. Não vamos prolongar, ele disse antes de desligar. Presa em um desespero silencioso, Carla questionava como tantos anos de união haviam desmoronado tão depressa. Dormiu pouco naquela noite. Ao acordar, decidiu ir ver o apartamento. Talvez fosse uma maneira de retomar algum controle sobre a própria vida. O local era simples, comparado à casa onde morava. Quarto, sala, cozinha e banheiro. 1/10 do espaço que ela tinha antes. Ainda assim, Carla pensou que precisava manter a dignidade. Retornou à casa grande, juntou seus pertences em malas, pegando somente o que lhe pertencia de fato. Deixou os objetos que Daniel mais prezava, sem vontade de iniciar brigas judiciais naquele momento. Enquanto terminava de fechar a última mala, ouviu um barulho na entrada. Era Vanessa, que chegou acompanhada de Daniel. A jovem manteve o nariz erguido, comentando que a casa era agora seu lugar, pois ela estava grávida e exigia o devido respeito. Carla sentiu um nó na garganta, mas respondeu com firmeza que ainda era a esposa de Daniel no papel. Ele, frio, confirmou que instalaria a amante ali. É um absurdo. Carla estreitou os olhos com a voz trêmula de indignação. Um dia você vai pagar por todo esse sofrimento. Daniel não reagiu. Mantinha o semblante indiferente, como se tudo já estivesse resolvido na mente dele. Vanessa, sorrindo com presunção, pousou a mão na barriga. Carla engoliu a raiva, puxou as malas e seguiu para a porta. Um táxi a aguardava do lado de fora. Assim que se acomodou no banco de trás, a tensão explodiu em lágrimas. O motorista, um senhor de cabelos brancos, lançou um olhar de pena pelo retrovisor. Filha, você está bem? Carla tentou enxugar o rosto, mas o choro parecia incontrolável. Confidenciou, em voz fraca. Meu marido acabou de colocar outra pessoa na minha casa. O motorista balançou a cabeça e ofereceu algumas palavras de consolo. Eu sei que agora parece o fim do mundo, mas você ainda é jovem e bonita. Tenho certeza de que vai encontrar a felicidade novamente. Carla, encarando a rua pela janela, deixou que as lágrimas rolassem mais um pouco. Naquele instante, por mais que doesse, as palavras daquele estranho tinham um tom de esperança. Ele disse que, embora parecesse o fim do mundo, ela ainda era jovem e bonita e encontraria a felicidade novamente. Nos primeiros dias na nova moradia, Carla se sentia estranhamente paralisada pela rotina incomum de acordar sozinha, sem ter de se preocupar com o horário do marido chegando ou saindo. Era uma sensação agridoce. Por um lado, tinha liberdade para decidir suas atividades. Por outro, sentia falta de uma presença que, mesmo ausente na prática, ainda representava algo familiar. Felizmente, Rosa e Felipe se mostravam incansáveis no apoio à amiga. Eles telefonavam com frequência, passavam para tomar um café ou simplesmente a incentivavam a conhecer melhor o bairro onde agora vivia. Numa dessas visitas, Felipe, que comandava uma empresa de arquitetura de médio porte, sentou-se com Carla à pequena mesa da sala e tomou coragem para propor algo que vinha considerando desde que soube da separação. Carla, eu sei que não é um momento fácil, começou ele olhando nos olhos dela, mas acho que trabalhar pode te fazer bem. Lembra que você era incrível nos tempos de faculdade? Você ainda é. Carla, mexendo no próprio cabelo, sorriu, mas se mostrou hesitante. Faz tanto tempo que não ponho a mão em um projeto e a vida me deu muitas voltas. Será que consigo voltar com a mesma energia? Rosa, sentada ao lado, colocou a mão sobre a de Carla, oferecendo segurança. Claro que consegue, amiga. O talento continua aí e não desaparece. E você sabe que o Felipe é exigente. Não te ofereceria algo sem confiar 100%. Felipe concordou com a cabeça. Minha equipe tem um projeto novo e complexo. Precisamos de alguém experiente no planejamento urbano, principalmente na parte de contenção de áreas que sofrem risco de enchente. E, sinceramente, ninguém do escritório domina isso como você. O entusiasmo de Felipe contagiou Carla, que decidiu aceitar,
Precisava preencher os dias e, ao mesmo tempo, gerar renda suficiente para manter o apartamento que Daniel deixara financiado em seu nome. As contas começavam a se acumular e ela não queria depender sempre dos amigos para suprir tudo. No primeiro dia de trabalho, Carla chegou ao escritório sentindo um misto de apreensão e empolgação. As lembranças dos anos de faculdade voltaram com força. O cheiro de papel vegetal, as réguas de cálculo, as discussões intensas sobre topografia. Apesar do hiato profissional, ela se apresentou à equipe com um sorriso determinado. A recepção foi calorosa e não demorou para que todos percebessem o valor daquela contratação. Assim que recebeu o primeiro conjunto de plantas para revisar, Carla mergulhou com afinco no projeto. Em uma semana, ela entregou uma proposta para a melhoria de drenagem numa região de solo arenoso. Foi um sucesso. Felipe, depois de ler o relatório detalhado, entrou na sala de Carla segurando o documento. "Uau, que trabalho impecável!" disse, aproximando-se da mesa dela. "Não via algo tão bem embasado há muito tempo." Carla sentiu as bochechas corarem de orgulho. "Me inspirei em alguns estudos que acompanhei na universidade e em algumas referências atualizadas. Gosto de pesquisar soluções inovadoras." Felipe a tranquilizou. "É exatamente desse tipo de visão que precisamos." Trabalhar revigorava Carla. Em vez de passar o dia relembrando o passado conturbado, ela agora se concentrava nos prazos, nos obstáculos técnicos e em toda a adrenalina de gerenciar metas. Ainda sentia uma pontada de tristeza vez ou outra, mas o compromisso a impulsionava. Em meio a essa nova fase, um reencontro inesperado aconteceu. Carla, certa noite, saiu do escritório muito além do horário normal, pois ficara finalizando um detalhamento de estrutura para o qual o cliente exigira urgência. Já passava das 10h30 quando ela fechou a porta do prédio. O vento gelado cortava o rosto e o estacionamento estava praticamente vazio. Ao atravessar a rua, focada em checar as mensagens no celular, ouviu o som estridente de freios. "Ei, você de novo?" Alguém gritou de dentro do carro. "Quer se jogar no meu para-choque?" Carla levou um susto e só depois reconheceu a voz. Era Bruno, o mesmo homem que a socorrera há algum tempo atrás no estacionamento do supermercado. Ela congelou, sem saber se ria ou se desculpava. "Não acredito", exclamou levando a mão ao peito. "Por pouco não acontece outro acidente." Bruno estacionou, desceu e foi até ela, ainda com o semblante de preocupação. "Acho que você precisa de um farol pessoal para atravessar a rua nessas horas", brincou. Carla riu, apesar do susto. "Perdoe-me, eu me distraí outra vez. Você está bem?" Ele, aliviado por nada grave ter acontecido, assegurou que sim. Em seguida, ofereceu-lhe carona, pois via a chuva ameaçando cair. Durante o trajeto, Carla, sentindo uma estranha familiaridade, contou por alto que estava morando sozinha, divorciada. "Sinto muito", disse Bruno, lançando-lhe um olhar solidário. "Se precisar conversar, estou sempre por aí. Minha filha Bia e eu moramos na mesma região." Carla perguntou sobre a menina e Bruno comentou que Bia lutava contra crises de asma, mas vinha se saindo bem, graças à atenção médica contínua e a um lar livre de poluição. "Ainda sonho em construir uma casa mais afastada, perto de um rio ou algo assim. Acho que o ar puro faria maravilhas para a saúde dela", acrescentou. Quando chegaram ao apartamento de Carla, despediram-se de modo informal, mas com a certeza de que aquele não seria o último encontro. Ela entrou com o coração mais aquecido do que o esperado, apreciando a forma como Bruno se mostrava atencioso sem ser invasivo. Nos dias seguintes, a rotina no trabalho foi intensa. Carla mergulhava nos desenhos técnicos, orientava estagiários e ajudava Felipe a finalizar diversos contratos pendentes. Entre uma tarefa e outra, recordava-se do sorriso de Bruno, imaginando como seria ter no mesmo bairro alguém com quem pudesse conversar sobre o dia a dia sem tantas formalidades. Certa tarde, Felipe apareceu em sua sala para falar sobre um projeto de construção numa área considerada crítica, pois o terreno ficava próximo a um curso d'água que frequentemente transbordava em período de chuva. Carla aceitou o desafio com entusiasmo, embora ciente de que seria algo trabalhoso.
Passou noites pesquisando e comparando dados de fluxo de água, coeficiente de escoamento e soluções de engenharia. A cada nova dificuldade, ela mantinha a calma e buscava referências acadêmicas para propor uma saída viável. Uma noite, já bem tarde, Carla desligou o computador e se espreguiçou, notando que todos os colegas tinham ido embora. Lá fora, a garoa fina transformara-se em chuva mais forte e o frio voltara a apertar. Ao descer a rua, se arrependeu de não ter chamado um táxi com antecedência. De repente, na esquina, viu um carro conhecido. Era o de Bruno, encostado com os faróis acesos. Ele baixou o vidro e acenou. "Sobe aí, Carla, está chovendo muito, não dá para ficar no relento." Ela, surpresa, entrou rapidamente e agradeceu pela gentileza. Bruno explicou que tinha saído para resolver um assunto próximo dali e, por acaso, notara a silhueta dela na calçada. Enquanto dirigia, contou que ainda pensava em construir a casa dos sonhos para Bia, e Carla, animada, disse que poderia ajudá-lo, pois era especializada nesse tipo de projeto. Ele ficou surpreso ao saber que ela trabalhava no ramo da arquitetura e, empolgado, começou a compartilhar ideias. Seria fantástico ter uma área para a Bia poder respirar melhor, sabe? Um quintal grande com árvores e bem perto da natureza. Carla ouvia atenta, fazendo perguntas sobre o terreno e explicando brevemente conceitos de sustentabilidade. Falar sobre trabalho naquela hora parecia leve, pois o objetivo era algo pessoal e cheio de carinho. Alguns dias depois, Bruno ligou no meio da noite. Estava aflito porque Bia tinha febre alta. Carla não hesitou. Pegou o carro, foi à farmácia comprar remédios e suprimentos saudáveis. Em seguida, dirigiu até o apartamento dele. Lá encontrou uma menina abatida, mas ainda sorridente, ao ver alguém trazendo coisas gostosas e um semblante de preocupação sincera. "Você é amiga do papai?" perguntou Bia com a voz fraca. Carla piscou, hesitando. "Podemos dizer que sim, queridinha. E você, como está se sentindo?" "Estou melhor agora, gosto de ter companhia aqui." Bruno não sabia como agradecer a Carla, pois não tinha familiares na cidade para auxiliar e normalmente cuidava de tudo sozinho. Enquanto a madrugada avançava, eles conversaram na sala, trocando confidências sobre o passado. Bruno relatou como sua ex-esposa simplesmente partira, deixando Bia sob seus cuidados quando a menina mal completara 2 anos. Carla, por sua vez, mencionou as tentativas frustradas de engravidar e como isso afetou seu ex-marido. Quando a manhã chegou, Carla preparava um chá na cozinha enquanto Bia, ainda um pouco fraca, apareceu. A menina a abraçou pelas costas. "Obrigada por cuidar da gente." Carla se emocionou, pois jamais experimentara o que era ter uma criança olhando-a com tanta confiança. Pensou no quanto desejara ser mãe e, naquele instante, sentiu um acolhimento que a surpreendia. Assim, não tardou para que Carla e Bruno se aproximassem mais. Os dois começaram a combinar passeios para Bia se distrair, zoológicos, parques abertos e exposições que incentivassem o aprendizado. Bia sempre se divertia bastante e Carla percebia que Bruno tinha uma paciência infinita com a filha, tratando cada crise de asma ou febre como algo que precisasse de atenção imediata e amor redobrado. Esse comportamento contrastava fortemente com o que Carla presenciara em Daniel, que se ausentava e focava apenas no próprio trabalho. Enquanto tudo isso acontecia, no escritório de Felipe, Carla consolidava sua posição como uma das integrantes mais essenciais do time. Ela coordenava soluções arrojadas nos projetos de contenção de enchente e se tornara a pessoa de confiança de Felipe para lidar com problemas técnicos. Ele anunciou certo dia que, graças ao trabalho dela, a empresa conseguira fechar um contrato importante. "Você salvou nossa reputação nesse setor", disse Felipe, chamando a equipe para uma breve comemoração na hora do café. "E claro, conquistamos um cliente que pode ser muito promissor para os próximos anos." Carla ficou agradecida por ver seu esforço reconhecido. A timidez a impediu de falar muito, mas o sorriso de satisfação não deixava dúvida sobre sua alegria. O cliente, satisfeito, quis marcar uma reunião formal. Quando Carla soube que precisaria apresentar pessoalmente o projeto para o responsável pelo investimento,
preparou slides minuciosos e maquetes virtuais detalhadas. No dia marcado, ela entrou na sala de reuniões com Felipe e congelou por um instante ao enxergar quem estava sentado à mesa. Era Bruno. Ele usava camisa social, algo incomum, e tinha uma pasta cheia de documentos. Como assim? Carla exclamou confusa, mas o semblante de Bruno era divertido. Parece que o mundo é mesmo pequeno, respondeu ele, levantando-se para cumprimentá-la. Eu sou o tal cliente que vai construir perto do rio. Felipe, ainda sem entender totalmente, fez um gesto para Carla sentar. Vocês se conhecem? Bruno confirmou. Somos amigos. Na verdade, a Carla já me ajudou com muitas ideias, mas eu não tinha dito meu nome completo para você, Felipe. Peço desculpas se causei alguma surpresa. Carla, ainda surpresa, disse baixinho para Felipe. Ele é o Bruno Machado, claro, não me atentei ao sobrenome durante as conversas. Após esse breve momento de constrangimento, todos riram. A apresentação fluiu de forma leve, pois Carla expôs o projeto com entusiasmo, explicando cada ponto técnico e enfatizando as soluções para o risco de enchente. Bruno, por sua vez, fez várias perguntas pertinentes, garantindo que o investimento fosse seguro e benéfico para a Bia. Então, com essa estrutura, evitaremos a invasão da água na época de chuvas intensas? Questionou ele, apontando para o slide que mostrava diques e bombas de drenagem. Carla concordou. Exato. O custo é um pouco maior, mas consideramos materiais de alta durabilidade. Deste modo, você não terá problemas de infiltração na casa, e a localização privilegiada perto do rio será segura, sem perder o contato com a natureza. Felipe acompanhava tudo, satisfeito por ver seu escritório liderado por Carla na frente de um projeto tão relevante. Ao final, Bruno apertou a mão dela, agradecido. Ficou ainda melhor do que eu esperava. Você realmente tem talento para soluções fora do padrão, Carla. Felipe, sentindo-se orgulhoso, bateu levemente nos ombros de ambos. Então podemos seguir em frente com o contrato, certo? Bruno afirmou com um sorriso sincero. Sem dúvida. Estou feliz em fechar com vocês. Confio plenamente na competência desta equipe. A negociação correu de forma harmoniosa e Felipe deixou claro que confiava 100% na amiga para conduzir o restante do projeto. Conforme a construção avançava, Carla e Bruno se aproximaram ainda mais, ao ponto de assumirem um relacionamento sério. Em pouco tempo, perceberam que não fazia mais sentido manter duas casas separadas, então decidiram morar juntos. Bia, a pequena filha de Bruno, abraçou essa nova realidade sem hesitar. Para ela, Carla não era só a arquiteta que ajudara no projeto, mas uma presença que preenchia o lar com carinho e atenção. Quando chegaram à decisão de juntar suas vidas, foi tudo muito natural, quase como se tivessem formado uma família antes mesmo de oficializar. Papai, posso chamar a Carla de mãe? Perguntou Bia certa tarde, enquanto ajudava Bruno a arrumar caixas para a mudança. Bruno olhou para a filha com doçura e respondeu: se ela se sentir à vontade, sim, mas lembre que é importante conversarmos todos juntos. Carla ouviu o diálogo da sala ao lado, o coração aquecido pelo afeto que Bia demonstrava. Ela se aproximou, pegou a mão da menina e sussurrou: você pode me chamar como quiser, Bia. Também adoro quando me chama pelo meu nome. O que eu mais quero é que você se sinta feliz. No meio desses preparativos, a vida profissional de Carla também progredia a passos largos. Felipe reconheceu seu empenho e, vendo os resultados excepcionais que ela vinha entregando, decidiu promovê-la. Isso significava um salário maior e também mais responsabilidades, algo que Carla não temia, pois sabia lidar com prazos apertados e clientes exigentes. A sensação de ver a própria carreira decolar quase ao mesmo tempo em que sua vida afetiva encontrava estabilidade era para ela uma recompensa que jamais poderia ter previsto em seus momentos mais sombrios do passado. Quando finalmente saiu o veredito do divórcio com Daniel, Carla foi ao cartório assinar os papéis. Não sentia o menor remorso por abrir mão de grande parte dos bens materiais. Queria apenas ficar livre para construir o futuro à sua maneira. O apartamento que habitava agora estava em seu nome
e ela se encarregaria de pagar as parcelas do financiamento graças ao emprego estável que conquistara. Parecia um grande salto, de alguém que acreditara ter perdido tudo para uma mulher independente, segura do caminho que escolhera. Depois de mais de um ano de união estável com Bruno, surgiu uma surpresa que encheu a casa de alegria. Carla descobriu que estava grávida. A notícia a tomou de assalto numa manhã em que acordou se sentindo enjoada e estranhamente ansiosa. Decidiu fazer um teste de farmácia antes de ir para o trabalho. Quando as duas linhas rosadas surgiram, ela precisou se sentar por alguns minutos para recuperar o fôlego. "Bruno, você não vai acreditar nisso", disse, mãos trêmulas segurando o teste. Ele arregalou os olhos, pegando o objeto com cuidado. Você está mesmo grávida, Carla?" Ela assentiu, sorrindo com lágrimas contidas. "Parece que sim." Bruno a abraçou com força e Bia, que estava na sala, imediatamente correu para perto. "O que está acontecendo? Vai ter festa?" Carla, emocionada, pegou Bia no colo. "Em breve teremos uma festa diferente. Você vai ganhar um irmãozinho ou irmãzinha." Bia deu pulinhos de alegria, imaginando como seria ter um bebê por perto. E Bruno, radiante, dizia que faria tudo para cuidar de Carla e garantir que ela tivesse o conforto necessário durante a gestação. Foi nesse período que a casa na beira do rio ficou pronta, fruto do projeto detalhado que Carla idealizara meses antes. Planejavam mudar-se para lá quando a gravidez estivesse perto do fim, pois queriam evitar grandes esforços no período em que Carla precisaria de repouso. Apesar da felicidade, o passado ocasionalmente batia à porta de maneiras inesperadas. Numa ida ao shopping para comprar um presente de aniversário para Bia, Carla se deparou com Daniel. Ele empurrava um carrinho de bebê e, ao reconhecê-la, ficou imóvel. Seus olhos recaíram sobre a barriga saliente de Carla, deixando transparecer surpresa e, talvez, arrependimento. "Carla, você está grávida?" balbuciou Daniel, totalmente desnorteado. Ela, embora um pouco nervosa, sustentou o olhar. "Sim, estou." Ele tentou dizer algo, mas não encontrou palavras. Pensou em comentar que ela jamais engravidara no tempo em que ficaram casados, mas conteve-se. A culpa e a vergonha o tomaram quando recordou as acusações que fizera, culpando-a pela falta de filhos. Incapaz de prolongar o encontro, Daniel afastou o carrinho de bebê e se foi, deixando Carla com um misto de alívio e incômodo. Os dias se sucederam, e mais tarde surgiu a notícia de que Vanessa, a amante de Daniel, o traíra com outro homem. O filho que ela alegava ser de Daniel não tinha vínculo biológico algum com ele, conforme confirmou um teste de DNA. Arrasado, Daniel se viu sozinho, sem a esposa que abandonara e sem a amante que o deixara sem sequer piscar. Em desespero, procurou Carla, aparecendo no apartamento onde ela morava, na esperança de conseguir reaver o que perdera. "Eu errei, Carla", implorou Daniel, voz trêmula. "Fui um tolo. Você era tudo na minha vida. E agora estou pagando caro. Por favor, me deixe voltar. Crio o bebê como se fosse meu. A gente pode recomeçar." Carla o encarou com frieza que não imaginava ter. Lembrou-se de como ele a descartara. Toda a humilhação, as ofensas veladas sobre sua incapacidade de ter filhos. Explicou que o perdoava, mas que não sentia desejo algum de retomar aquele casamento destruído. "Eu tenho outra vida agora, Daniel. Amo o Bruno, tenho a Bia e vou ter meu filho com ele. Não há espaço para você." Naquele instante, Bruno chegou e viu Daniel no corredor. Ele notou o desespero no rosto do ex-marido de Carla e se aproximou. "Acho melhor você ir embora", disse Bruno, firme, mas sem agressividade. "A Carla tem uma família e não quer reabrir feridas." Daniel assentiu, consciente de que era mesmo tarde demais. Com os olhos marejados, saiu sem olhar para trás. Carla sentiu um alívio profundo, como se aquele capítulo doloroso finalmente recebesse um ponto final. Dali em diante, a gravidez correu sem grandes intercorrências. Ela fez o pré-natal com cuidado e recebeu mimos de Bruno e Bia, que ajudava a organizar o quarto do bebê. Quando chegou o momento do parto, tudo ocorreu bem. Carla deu à luz uma menina saudável, trazendo ainda mais luz a essa nova etapa familiar.
Bia, empolgada com a irmãzinha, ficava tentando ensinar palavras, embora fosse evidente que a pequena levaria meses para começar a falar. Carla sorria ao ver as duas juntas, recordando todo o sofrimento que atravessara antes de encontrar aquele porto seguro. Bruno, por sua vez, não cabia em si de tanta felicidade. "Obrigado por me dar essa família", disse ele, beijando a testa de Carla ainda na maternidade. "Meu sonho sempre foi ver a Bia crescendo num lar cheio de amor, e agora tenho 2 filhas, 2 princesas." O tempo passou e ao longo de 3 anos, tudo se consolidou de forma harmoniosa. A casa na beira do rio se tornara o refúgio perfeito, com um amplo quintal e uma vista deslumbrante para as águas calmas. Rosa e Felipe continuavam presentes na vida de Carla, orgulhosos do caminho que a amiga trilhara. Eles costumavam levar o filho, Pedro, para brincar com Bia e a menininha de Carla, que, apesar da pouca idade, já acompanhava as peripécias do grupo. Numa tarde ensolarada, Carla e Bruno organizavam um almoço para comemorar a visita de Rosa e Felipe. Enquanto as crianças jogavam bola e corriam de um lado para o outro, Bruno e Felipe cuidavam do churrasco, trocando ideias sobre cortes de carne e temperos especiais. Já Carla e Rosa aproveitavam cadeiras de praia instaladas perto de uma árvore, conversando e admirando a paisagem. "Você mereceu cada pedacinho dessa felicidade, amiga", declarou Rosa, observando a bebê que cochilava no colo de Carla. Carla agradeceu, olhando com ternura para a filha. "De vez em quando penso em tudo o que aconteceu. Eu estava destruída, me sentindo velha e sem esperanças, mas hoje tenho a família que sempre sonhei. Foi duro, mas acho que nada acontece por acaso." Rosa, relembrando o passado, comentou em tom saudoso: "Lembro-me perfeitamente de quando você entrou na empresa do Felipe, num momento crítico, e como todo mundo passou a te admirar. Além disso, encontrou no Bruno alguém que realmente te valorizou. É incrível ver essa transformação, Carla." A amiga concordou, ajeitando a bebê para que ela ficasse mais confortável no colo. O aroma de carne assando chegava até elas, indicando que Bruno e Felipe estavam quase finalizando o churrasco. "Meninas, venham!" gritou Felipe, acenando para que elas se juntassem ao grupo perto da área gourmet. "Está quase tudo pronto." Bia correu até Carla, eufórica. "Mãe, a Mana já sabe falar mamá e bá. Eu estou ensinando ela a dizer meu nome, mas acho que vai demorar." Carla riu, orgulhosa da cumplicidade que crescia entre as filhas. As risadas se espalhavam, fundindo-se aos ruídos de passos sobre a grama e aos balidos ocasionais das aves que habitavam as proximidades do rio. Em meio a esse clima, Carla lançou um olhar demorado para a paisagem. O brilho do sol refletia nas águas, criando um cenário que contrastava fortemente com as lembranças de solidão de outrora. Sentia-se em paz, compreendendo que o sofrimento que atravessara fora um tipo de ponte que a conduziu àquele momento pleno. Sem Daniel na equação, descobriu a própria independência e a força de suas escolhas. Com Bruno e Bia, entendeu que cada um carrega dores e sonhos, e que o amor genuíno pode recomeçar onde ninguém mais acreditava. "Aqui e agora estou onde sempre quis estar, com vocês", comentou Carla, segurando a mão de Bruno e fazendo um sinal para que Bia e a bebê também se aproximassem. Bruno respondeu quase num sussurro: "Não imagino um futuro sem você. Agradeço a cada segundo por ter te encontrado naquele dia no estacionamento." Felipe, ao notar a troca de olhares, ergueu um copo num brinde improvisado. A Carla, ao Bruno, a família linda que formaram. Rosa, sorrindo, encostou a cabeça no ombro de Felipe, participando do brinde com a mesma empolgação. E que essa felicidade só aumente. O sol ia baixando, pintando o céu com nuances de laranja e dourado. Enquanto todos se acomodavam para comer, Carla refletiu silenciosamente em tudo o que acontecera desde que saíra, chorando, daquela casa onde fora deixada de lado. Ali, no quintal recém-gramado, sentia a serenidade de alguém que encontrara o lugar certo e as pessoas certas. Ninguém precisava dizer mais nada. Bastava o som das crianças brincando, as conversas animadas e o calor dos abraços. Naquele final de tarde, quando o sol começava a se pôr e os raios alaranjados refletiam na água,
Carla sentiu que havia chegado ao destino para o qual sempre foi destinada. Compreendeu que o começo difícil era parte de um caminho maior, que a ensinara sobre resiliência, confiança e amor verdadeiro. Em silêncio, rezou em agradecimento por tudo o que tinha: o marido carinhoso, as filhas, os amigos leais e um lar aconchegante. No íntimo, Carla confirmava uma certeza: a vida pode sim recomeçar aos 40, e ainda que as tempestades possam ruir certos alicerces, elas também podem abrir caminho para a construção de algo muito mais sólido e feliz.